Olá pessoas, esse é mais um vídeo do canal Bitsmap e hoje a gente vai falar sobre a quarta geração de jogos. Bom, a quarta geração de jogos começa com a NEC lançando o TurboGrafx 16 em 1987. Existe um pouco de as pessoas falarem se era mesmo da quarta geração, né, dos 16 bits, porque parece que ele tinha um processador de 8 bits, mas ele tinha um processador gráfico de 16 bits. Aí, não sei, tinha um processador de 16 bits, então já considera a quarta geração. Bom, um ano depois, né, a Sega já lança o Mega Drive, em 1988. Só em 1990, 2 anos depois da Sega, a Nintendo lança o Super Famicom. Mas assim, uma coisa, o TurboGrafx, ele não foi o primeiro console de 16 bits, porque lá atrás, em 1979, antes do Crash, competindo com o Atari, tava o Intel Vision da Mattel. Assim, ele já era um console de 16 bits, né? Só que o processador dele, apesar de ser de 16 bits, ele tinha 2 MHz de velocidade, né? O Super Famicom tinha 3,5 e o Mega Drive tinha 7, né? Então assim, já ficou bem mais rápido, né? Já que também foi lançado depois. Só que isso mostra também, né, que o Intel Vision, tipo, ele tava muito à frente ainda, né? Ainda não era hora de lançar os consoles de 16 bits. Né, assim, também não adianta lançar uma tecnologia que não vai vender tanto assim, né? Vai só encarecer o produto. Um outro exemplo de tecnologia muito avançada que só vai encarecer o produto é o Neo Geo da SNK. Ele era assim muito mais potente que os outros três consoles, né? Só que enquanto que o TurboGrafx e o Super Famicom custavam R$ 200 e o Mega Drive custava 190, o Neo Geo custava US$ 650, né? Assim, nem os consoles atuais custam tanto, né? Mesmo considerando a inflação. E assim, foi nessa geração que meio que começou oficialmente a guerra dos consoles. Com a SEGA declarando guerra à Nintendo, né, praticamente. Porque eles tinham uma ideia assim de pegar tudo que a Nintendo tem e tentar fazer melhor, né? Até a campanha de marketing deles, que era meio agressiva lá, né, que falava Genesis does what Nintendo don't, né? Que assim, eles fazem o videogame deles faz o que o da Nintendo não faz. Só que assim, eles precisavam de mais coisa do que só umas propagandas mais agressivas, né? Então eles fizeram, assim, jogos voltados, ao invés de ser pro público infantil, que era o público da Nintendo, eles resolveram fazer pro público adolescente, né? Eles tentaram fazer, assim, com uma política do irmão mais velho, né? Que vai jogar lá e possivelmente influenciar o irmão mais novo, né? Então eles teriam um novo público que a Nintendo não alcançava e a ideia é conseguir pegar esse público da Nintendo, né, com o irmão mais velho influenciando o mais novo e tal, para jogar o Mega Drive. Uma das coisas que eles batiam também é que o Mega Drive tinha muito mais processamento que o Famicom, né? Mesmo depois que eles lançaram o Super Famicom, que apesar de ter sido lançado depois, tinha metade do processamento, eles aproveitaram isso também, falando que o videogame deles era muito mais potente e era um pouco mais barato. E eles também tinham vários jogos, né, como por exemplo The Legend of Zelda, né, que era um dos primeiros jogos de mundo aberto, aquela coisa que você podia explorar tudo, tal, né, explorar o mapa, tal, fazer várias coisas. Eles tinham Metroid, né, que foi um dos primeiros também, se não o primeiro a colocar uma protagonista feminina que não era só um Pac-Man com um lacinho, né. Apesar de eles terem feito isso de uma forma bastante questionável, né. Mas assim, uma coisa que realmente fazia sucesso na Nintendo era o Mario, né? Que até virou o mascote deles. Então eles tentaram pegar algo que fosse parecido com o Mario, só que melhor. Foi assim que nasceu o Sonic the Hedgehog, que por acaso tem o nome de uma proteína encontrada nos mamíferos que se chama Sonic Hedgehog. É. E pode ter sua ação inibida por uma molécula chamada robotiniquina, né? Assim, biólogos. Mas voltando pro Sonic, né? Ele não era só um Mario com skin de ouriço, né? Ele era. Assim, uma coisa que o pessoal gostava bastante de fazer com o Mario, né? Era tentar passar as fases o mais rápido possível, né? Tal, chegar de um ponto ao outro de uma forma bem rápida. E eles
E o Sonic, essa é a temática dele, né? Ele é um ouriço super rápido, né? E você vai passando pela fase o mais rápido possível. Então, tipo, eles já tornaram isso que as pessoas tanto gostavam do Mario como uma temática do Sonic. Eles também fizeram fases maiores pro Sonic, né? Alguns inimigos, às vezes até mais complexos e tal. E aí a ideia era o Sonic ser o novo mascote da SEGA e acabou dando muito certo, né? Tanto é que você pensa em SEGA hoje, você já pensa no Sonic. Inclusive em videogames em geral, né? As pessoas pensam, elas pensam principalmente no Mario, mas também no Sonic, né? São dois personagens assim que qualquer um, até quem não é da área, reconhece, né? Você pode botar a silhueta deles aqui assim, que você vai saber quem são. Só que assim, a Nintendo, ela tava suave no topo, né? Ela tinha uma distância muito grande da Sega com o Master System. Tipo, o Famicom ainda tava muito na frente. Só que essa diferença, tipo, tava aqui a Nintendo e a Sega tava aqui. E aí a SEGA foi fazendo isso e aí a Nintendo falou, epa, peraí. Eles viram essa diferença sumindo, né? Então falaram, não, peraí, vamos fazer alguma coisa. E aí no final de 1990 eles lançaram o Super Famicom, né? Que era o videogame de 16 bits deles. E assim, nesse dia, no dia 21 de novembro de 1990, eles em algumas poucas horas venderam 300 mil unidades. Foi tanto movimento que o governo japonês teve que agir para que eles lançassem só nos fins de semana, os videogames seguintes, né? Fossem lançados só nos fins de semana para evitar o caos que foi nesse dia. Então, assim, pra ver que o negócio vendeu mesmo. Mas assim, a Nintendo, ela já tinha um público muito grande, né? E aí com o videogame 16 bits da Nintendo, as pessoas já foram direto comprar. Elas queriam ter de volta, né, um novo Metroid, um novo The Legend of Zelda, um novo Mario. E a Nintendo entregou isso tudo pra eles. Além de os jogos 3D, né? Porque assim, um pouco atrás, eles já tinham lançado o X, que era um jogo. Era um jogo 3D, ele tinha uma certa ação rápida, só que ele usava gráficos vetoriais, né? Só que ainda assim, né, eram vetoriais, não é meio que o que a gente usa hoje. Até que eles lançaram Star Fox, né? Era um novo título deles e foi aí que veio uma inovação mesmo, né? Que era, ao invés de usar gráficos vetoriais, que nem o X, eles usavam gráficos poligonais. Assim, ele foi um dos primeiros jogos em 3D de ação rápida. E para isso ele usava um chip dentro do cartucho, porque tipo, assim, o chip, né, que vai processar todo o jogo, tá, ele fica no videogame mesmo, né? Tá aqui o videogame, tá lá o chip dentro dele, a placa gráfica, tudo mais que vai renderizar o jogo e tal. Já o Star Fox, assim, jogo 3D era muito mais pesado, né, para fazer. Então eles precisavam colocar dentro do cartucho do Star Fox um outro processador dentro dele chamado SuperFX, que ele ajudava assim numa espécie de coprocessamento para poder renderizar as imagens 3D poligonais do Star Fox. E aí, né, com isso eles conseguiriam fazer lá um jogo 3D de ação rápida, né, em um console de 16 bits. E aí foi outra coisa que fez, né, as vendas alavancarem ainda mais, né? Eles tinham um jogo 3D de ação rápida em um console. A SEGA até fez também alguns jogos 3D, mas eram jogos lentos, né, assim, que você vai avançando de pouquinho em pouquinho, porque era muito complicado você criar um jogo 3D rápido, sabe? Era muito processamento. E a Nintendo conseguiu contornar isso, né, com o Super FX. Bom, uma outra coisa que aconteceu nessa época, né, da quarta geração, foi a volta dos arcades, né, com o lançamento de Street Fighter. Porque o primeiro Street Fighter, ele era o quê? Ele era o Ryu e o Ken, e você só jogava com esses dois, né? Então, assim, você ia lá, ia com um amigo lá no fliperama, um pegava o Ryu, o outro pegava o Ken e vocês lutavam. Só que fez um bom sucesso, né? Eles lançaram Street Fighter 2, que aí tinha vários personagens, né, pra você escolher e tal. E aí sim ele fez um sucesso enorme, o suficiente para os arcades voltarem, pelo menos por um tempo, né? Que eles deram uma subida assim no começo dos anos 90 e depois já caíram de novo. E aí surfando nessa onda do Street Fighter, né, vieram outros jogos como Mortal Kombat e The King of Fighters.
Só que o Mortal Kombat ele fez ainda mais sucesso que o Street Fighter, né? Porque ele, além de ter todas essas lutas, tal, igual o Street Fighter, ele também usava atores reais para os movimentos, né? E tudo mais dos personagens, tal. Além de ter bastante sangue, gore, né? Essas coisas assim que acabaram atraindo mais gente também. É aquela coisa, o público foi envelhecendo, né? E aí os jogos foram adultizando também. E aí, né, a Sega e a Nintendo viram isso e falaram, opa, vamos trazer para os nossos consoles também, né? O que foi também fazer o arcade meio que voltar a perder força, né? Porque assim, as pessoas já tinham em casa, né? Não precisava ficar comprando ficha para jogar de novo, então voltou a cair os arcades. E assim, o Street Fighter, ele deu mais certo com a Nintendo, né? Conseguiu portar ele bem rápido e tal. Eles, a gente já tem Street Fighter 2 aqui. E aí a Sega, né, como demorou bastante para conseguir portar, as pessoas já tinham comprado lá pro Nintendo, né? E eles acabaram vendendo bem mais. Já o Mortal Kombat, a Sega se deu melhor. Porque como ele tinha um público mais velho, né? Um público mais adolescente, assim, eles meio que podiam, assim, deixar aquela violência toda do Mortal Kombat. Já a Nintendo era um público infantil, ia pegar muito mal eles colocarem um jogo tão violento assim no console deles, né? Então eles meio que censuraram, né? Assim, tiraram gore, tudo e tal. E ficou Mortal Kombat sem toda aquela violência característica dele, né? E aí acabou não vendendo quase nada. Aí, vendo que não vendeu quase nada, eles meio que desencanaram e aí o Mortal Kombat 2 já deixaram normal. Mas isso teve também um efeito colateral, né? O Congresso americano, né, vendo esses jogos violentos como Mortal Kombat, Night Trap. Night Trap também tem uma história de desenvolvimento meio bizarra, assim. Tem uma série no Netflix. Eu vou deixar o nome dela aqui, que era uma sigla lá, eu não lembro direito como que era. Mas assim, ela mostra certinho lá o. É uma série que fala também, né, da história dos consoles e tal. E tem um episódio que ele fala certinho, né, sobre o desenvolvimento do Night Trap, que assim, foi um negócio meio bizarro. Mas, né, assim, eles fizeram lá e a pessoa olhou lá e falou, gente, isso daqui realmente é violento, vocês estão vendendo isso para as crianças e adolescentes. Mas assim, a solução deles até que foi boa, né? Porque assim, hoje ainda tem essa ideia assim, né, de que jogos violentos causam violência e tal, mas hoje é uma conversa meio besta, né? Essa daí, nossa, daí teve até um impacto positivo, porque eles criaram a classificação etária, né, para os jogos. Assim, no caso dos Estados Unidos, tem lá a classificação E for Everyone, T for Teenagers, M for Mature, que seria para todo mundo, para adolescente, para adulto. Eu não sei direito, assim, também muito bem como é que funciona deles. Mas o nosso já usa um sistema numérico, né, que é L, que é livre para todo. Eu falo numérico e começa com L, né, mas enfim. É o L, que é livre para todos os públicos, aí tem lá a censura 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16 anos, 18 anos. Assim, tem toda uma questão assim de o que tem ali, o que tem de conteúdo, para ser definido qual a idade, a partir de qual idade que ele pode usar, né? Porque assim, não é nenhuma proibição assim, né? Não, você tem 14, você tem 13 anos, você não pode jogar esse daqui que a censura é 14, né? Mas assim, para falar, ó, esse jogo tem isso, isso e isso. Você quer mesmo assim deixar o seu filho jogar? E beleza, ele deixa. Você decide lá se vai deixar ou não jogar. É mais pra você saber o que tem ali, sabe? O que eu tô deixando os meus filhos jogar e tal. Ou até a própria pessoa mesmo, né? Ah, eu vou jogar esse jogo, é isso que tem nesse jogo, né? Então dá uma transparência melhor, né? Você saber o que tem no jogo e tal. Caso tenha alguma coisa que você fale, não quero isso daqui na minha casa. Isso acabou ajudando, né, até. E foi nessa geração também, assim, existe um debate, assim, né, de que se foi na terceira ou quarta geração, mas enfim, foi entre as duas, assim, né, então pra mim foi quarta geração, que foi quando vieram os consoles portáteis, né. O da Nintendo, que era o Game Boy, o da Sega, que era o Game Gear, o da Atari, que era o Lynx, e o Turbo Express, que era da NEC. Que o Turbo Express era o portátil do TurboGrafx. Só que o que acontece? O Lynx vendeu 500.000 só, sabe? 500 mil cópias dele, tipo, quase nada.
1,5 milhão, né, o Turbo Express, que assim, ainda não é o triplo já da Atari, mas não é muita coisa. Agora, a SEGA vendeu bastante, né, com Game Gear. Foram 11 milhões de cópias, tipo, é 10 vezes o segundo colocado. Só que a Nintendo vendeu 118 milhões de cópias. Tipo, foi mais do que todos os outros juntos vezes 10, tá ligado? Nintendo dominou o mercado de portáteis. E isso por quê? Primeiro que eles tinham Pokémon, né? Você não compete com Pokémon. E eles tinham também uma biblioteca maior, né, que a dos competidores. A bateria durava muito. Assim, você podia juntar o Game Gear, o Atari e o Turbo Express, que não ia dar a bateria da Nintendo, sabe? Era tipo 4 horas contra 35 horas. Então era muito maior. O preço também era muito mais barato, né? Então, assim, meu, a Nintendo dominou o mercado de portáteis e não teve pra ninguém, né? E uma outra coisa bem legal que teve nessa geração, né, foi a mudança dos controles, né, que pelo menos o da Sega, né, ele ficou mais redondinho, ficou mais parecido com esse formato, assim, né, tal, mais, assim, ergonômico, por assim dizer. Porque, assim, o da Sega tinha 3 botões, né, meio que assim, na diagonal. O que já era mais do que o da geração anterior, que tinha 2 botões, né, o dos 2 consoles. Já o da Nintendo, ele tinha 4 botões praticamente nessa mesma posição aqui. Esse formato de controle já estava começando a ter, assim, o analógico ainda ia demorar, né, na próxima geração, e o analógico torto mais ainda. Só que já tinha esse formato, né? Esse formato de controle, que é o formato meio que um formato padrão, né, que a gente usa hoje e tal, tudo bem, tem algumas diferenças, né, no posicionamento dos analógicos, tudo e tal. Mas assim, é meio que esse o padrão de hoje, e assim, ele já estava começando a ter forma aqui, né? Principalmente com o da Nintendo com esses 4 botões. E aí no próximo vídeo seria quando a gente fosse falar sobre a quinta geração, né? Mas ainda teve uma coisa que eu não falei, que aconteceu durante a segunda, terceira, quarta geração, né? Esse tempo todo tem acontecido, que foi os jogos de PC e os jogos online. Né? E assim, muita coisa aconteceu nesse meio tempo, né? Porque teve os jogos online e teve a transição para o 3D. Vocês perceberam que aqui, no finalzinho, né, da geração, a Nintendo, né, lançou o Star Fox, né, que já era um 3D poligonal, apesar de precisar da ajuda de um chip para poder renderizar isso. E a SEGA, né, uma coisa que eu devia ter falado antes, no início do vídeo, mas tudo bem. Ela tinha criado um serviço, né, para jogos online e tal, que no fim acabou sendo usado só no Japão e no Brasil, né? Eu não sei porquê. Que usava conexão de escada lá tal para jogos online. Porque isso já estava acontecendo há um tempo no PC. Eles não queriam ficar para trás também. Então antes de falar da terceira geração, que aí já começa a ter assim, jogos 3D, já começa a ficar uma coisa normal, vai ter um vídeo antes para falar sobre os jogos de PC, os jogos online e essa transição para o 3D. Mas então é isso, né? O vídeo já tá bem grande já. Se você tiver alguma curiosidade, alguma coisa mais que vocês queiram saber, escreve aí, né? Ou quiser corrigir alguma coisa, como sempre. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.